Um dado alarmante revela que cerca de 2.000 jovens nepaleses abandonam o país diariamente em busca de trabalho no Golfo, na Malásia, na Índia ou em qualquer lugar que ofereça um pagamento digno. Ao visitar vilarejos, você encontrará principalmente idosos e crianças, pois os jovens que poderiam trabalhar estão em países distantes, lutando por uma vida melhor. Para se ter uma ideia, cerca de 10 a 15% da população total do Nepal, quase 4 milhões de seus cidadãos mais jovens e capazes, vivem e trabalham fora, enviando dinheiro para sustentar suas famílias. Contudo, essa fuga da pobreza nem sempre é um conto de fadas. Muitos trabalhadores nepaleses se veem presos em condições degradantes, forçados a aceitar empregos perigosos, recebendo salários atrasados ou, em alguns casos, sem receber nada. No Catar, estima-se que cerca de 1.600 migrantes nepaleses perderam a vida entre 2011 e 2020, enquanto construíam estádios e projetos de infraestrutura dos quais nunca se beneficiariam. Embora a viagem em busca de emprego pareça uma solução, na realidade, é uma questão de sobrevivência. O dinheiro que esses trabalhadores enviam para casa, frutos de imensos sacrifícios, sustenta praticamente a economia nepalesa, respondendo por cerca de 1/3 do PIB nacional, uma das maiores proporções do mundo. A proibição das redes sociais, embora não tenha sido a principal causa das recentes manifestações, desempenhou um papel emocional significativo. Milhões de famílias dependiam de aplicativos como WhatsApp e Facebook para se conectar com os entes queridos que trabalhavam fora. Uma mãe em uma aldeia rural podia ver o rosto do filho trabalhando em um canteiro de obras em Dubai, ou crianças na capital ouviam a voz do pai que trabalhava em turnos noturnos em um hospital na Malásia. Quando o governo nepalês decidiu fechar abruptamente 26 plataformas de mídia social, não apenas cortou conversas online, mas destruiu conexões valiosas em um único golpe. A situação era explosiva e, naquele momento, a tensão já se acumulava. O que estava acontecendo em Nepal realmente se resumia a essa proibição ou havia algo muito mais profundo por trás disso? Essa foi a faísca que acendeu um incêndio de descontentamento, e o que muitos não esperavam era que a revolta que se seguiria poderia mudar o destino do país para sempre. A juventude nepalesa já estava cansada. Cansada de promessas vazias e injustiças. E a pergunta permanece: até onde essa luta vai levar? A história de um país que respira tensão e revolta. No Nepal, a brusca proibição de redes sociais inesperadamente se transforma em um ferimento profundo, em um momento crítico. As conexões que seguravam famílias distantes agora estavam destruídas. Mas essa não era uma questão nova, as chamas da insatisfação ardiam antes mesmo da proibição. Um conceito espinhoso, Nepo Kids, viralizou nas redes, crianças de celebridades que vivem vidas de luxo. Essa expressão levou a juventude nepalesa a um ponto de ruptura. Como ficar em silêncio ao ver colegas se divertindo em carros luxuosos, quando muitos lutam para conseguir um prato de comida? A desigualdade escandalosa ecoa. Esses jovens, longe da realidade de trabalho e suor, eram sustentados por um sistema que desviava o dinheiro dos contribuintes para as mãos de uma elite privilegiada. Shrinkala Katiyada é um exemplo claro. Em 2008, coroada Miss Nepal, sua trajetória foi moldada por uma narrativa encantadora. Apresentada como a garota simples que superou dificuldades, esquecendo que seu pai sempre esteve na política, um verdadeiro facilitador de privilégios. Essa imagem, cuidadosamente elaborada, mascarava seu verdadeiro lugar no espectro social. As histórias sobre seu crescimento e esforço deixavam de retratar como, de fato, a vida em uma família influente abriu portas onde outros nunca entrariam. O glamour se escondia atrás das câmeras e dos aplausos. Enquanto isso, a realidade continua opressora. Muitos nepaleses vivem com menos de $2 ao dia, sem acesso a comida nutritiva ou água potável. Jovens cruzam fronteiras em busca de um futuro melhor, mas enfrentam perigos e exploração no exterior. A revolta de agora é um grito contra essa trágica realidade, um grito por dignidade, por uma vida que faça sentido. A situação no Nepal não é apenas uma questão de redes sociais, mas de uma geração que luta contra um sistema injusto. Como esse contexto escandaloso vai moldar o futuro do país? O que os líderes de hoje irão fazer quando a juventude finalmente se cansar de ser marginalizada? A cada passo, este conflito continua a crescer, levando a uma explosão de sentimentos que não pode ser ignorada. As ruas de Katmandu clamorão por mudanças. O que acontecerá a seguir?
O clima em Katmandu esquentava a cada dia. Oficialmente, o governo justificava o bloqueio de redes sociais como uma forma de garantir responsabilidade e combater discursos de ódio e desinformação. Porém, o modo como isso foi feito despertou profundas suspeitas. Uma ordem do Supremo Tribunal havia solicitado uma regulação mais rigorosa das mídias sociais devido a preocupações com fake news, mas a intervenção brusca chegou como um choque. No dia 4 de setembro, Nepal decidiu proibir 26 plataformas de mídia social e mensageria, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e várias outras já conhecidas dos jovens nepaleses. Em um piscar de olhos, quase toda forma de comunicação online foi cortada. A reação foi imediata. Para uma juventude já indignada com a corrupção, parecia um esforço claro para silenciá-los. O time não poderia ser mais suspeito, especialmente após a viralização de postagens sobre as famílias políticas ricas. Se o governo pensou que com isso dominaria a situação, estava muito enganado. Os jovens decidiram levar a luta das telas para as ruas. Surpreendentemente, o governo não bloqueou todas as plataformas. Como o TikTok e Viber permaneceram ativos, foram rapidamente utilizados como ferramentas para mobilização. Usando vídeos e mensagens de texto, os jovens organizaram uma manifestação em todo o país. Sem liderança central, sem bandeiras políticas, apenas milhares de rostos unidos pela frustração. O que estava prestes a acontecer em Katmandu ultrapassaria qualquer expectativa. O que impulsionou essa explosão em um movimento sério de revolta? As ruas se tornariam um campo de batalha onde a voz da nova geração exigiria ser ouvida. Haveria um preço a ser pago, e muitos estavam prontos para enfrentá-lo. O que poderia acontecer quando um povo cansado decidisse finalmente se levantar diante do abuso de poder? Enquanto a tensão crescia, Katmandu se preparava para uma revolução de proporções impressionantes. Mas quem poderia imaginar que essa violência não era apenas contra as vozes da juventude, mas contra um sistema corrupto? E o que estava por trás desse impulso feroz? Seria apenas uma questão de bloquear redes sociais ou haveria um clamor maior, um grito por justiça e reconhecimento? A resposta estava prestes a ser revelada nas ruas desta cidade explosiva. Os jovens nepaleses, unidos por sua frustração, estavam prontos para fazer história. O dia 8 de setembro se tornaria um marco. Organizado por redes informais de estudantes e profissionais, sem bandeiras políticas, apenas com a esperança de um futuro melhor, o que começou como uma simples manifestação rapidamente se transformou em algo explosivo. Milhares de jovens, com a bandeira nacional do Nepal em punho e cartazes feitos à mão, marchavam em direção ao parlamento em Katmandu. A cena era vibrante, repleta de entusiasmo e determinação. Alguns deles, ainda vestidos com seus uniformes escolares, mostravam que estavam lutando por um futuro que poderia ser deles. Contudo, a tensão estava prestes a explodir. Embora a manifestação tivesse começado de forma pacífica, uma onda de juventude avançou, rompendo as barreiras de segurança e invadindo o acesso ao parlamento. Quando isso aconteceu, o que estava prestes a se desenrolar chocaria o mundo. A polícia, em um ato brutal, disparou balas de verdade contra os manifestantes desarmados. Era uma violência que o Nepal não via há anos, evocando lembranças sombrias do passado, como os eventos de 2006. Somente nessa tarde fatídica, 19 vidas foram tragicamente ceifadas, a maioria delas de jovens, inocentes, que buscavam apenas a justiça. Imagens de meninos e meninas sendo atingidos na cabeça e no peito se espalharam como fogo em palha seca, incendiando a indignação do povo. Com a notícia das mortes, a fúria coletiva da população aumentava. O que deveria ser uma manifestação que buscava reformas transformou-se em um grito de guerra. A resposta do governo foi rápida e implacável, um toque de recolher foi imposto, mas os jovens nem mesmo assim se dispersaram. A determinação deles só aumentava, levando marchas a se arrastarem pela noite, desafiando a ordem estabelecida. O apelo por justiça ecoava ressoando nas ruas. Qual será o próximo passo dos manifestantes? A luta por seus direitos é mais do que uma mera revolta contra a repressão, é a busca pela dignidade perdida em meio ao caos da corrupção e do descaso. E assim, a atmosfera estava carregada de incertezas, mas também de esperança. O que acontecerá a seguir? As pessoas, unidas, resistirão ou se aniquilarão sob a repressão. O futuro do Nepal dependia delas.
O movimento jovem do Nepal não se contentou em apenas exigir algumas demissões, eles derrubaram um governo inteiro. A nação conseguiu evitar um destino ainda mais sombrio, como os eventos da Praça Tiananmen, na China, em 1989, onde centenas, possivelmente milhares, de estudantes perderam a vida. A repercussão dessa revolta ressoou profundamente, e o mundo começou a prestar atenção às vozes que clamavam por mudança. E então, acontece uma reviravolta incrível no cenário atual, as redes sociais estão novamente em destaque. A plataforma de vídeos anunciou que está pagando criadores impressionantes US$ 64 milhões por dia. A razão? Simples, falta de criadores. Você já deve ter notado que, em sua página inicial, aparecem vídeos com menos de 1000 visualizações. Isso significa que a oportunidade de crescer nesta plataforma está mais acessível do que nunca. Se você sempre teve vontade de iniciar um canal, especialmente um canal sem rosto, este é o momento ideal. A plataforma está incentivando novos e menores canais como nunca antes. E, claro, surgem perguntas sobre como começar e fazer seu canal crescer. É por isso que reunimos todas as nossas dicas em um vídeo, totalmente gratuito. É uma chance imperdível para quem deseja se aventurar no mundo do conteúdo digital. Quando a revolta em Nepal se tornou uma parte da história, o desejo por voz e expressão começou a se expandir, seja nas ruas ou nas plataformas digitais. Mas a verdadeira pergunta permanece: o que você fará com essa nova liberdade? Até onde vai o limite da revolta de uma juventude que sente seu futuro roubado? Em Katmandu, cenas de pura tensão mostravam ministros fugindo em helicópteros, suspensos por cordas enquanto o caos tomava conta das ruas. O medo estampado em seus rostos era palpável, mas para quem ficou, não houve clemência. Multidões enfurecidas arrastaram políticos pelas ruas, humilhando e agredindo-os diante de um país em ebulição. Em 9 de setembro, o governo desmoronou completamente. A proibição das redes sociais, que inicialmente inflamou os ânimos, foi revogada às pressas, mas já era tarde demais. A juventude nepalesa não queria apenas o retorno do Facebook ou do WhatsApp. Eles tinham um gosto amargo de sangue, real e simbólico, e queriam mudanças profundas. O mais impressionante? Não havia um líder que comandasse essa onda. Era um movimento espontâneo, sem rosto definido, impossível de controlar. Essa ausência de liderança tornou a revolta imprevisível. Poderia acabar em nada ou, pior, ser tomada por oportunistas com interesses próprios. Ainda assim, uma coisa ficou clara: a geração Z do Nepal mostrou que pode abalar as estruturas do país. E o que viria depois? Naquele momento, negociações entre o presidente, o chefe do exército e representantes da juventude buscavam formar um governo interino. A principal candidata para assumir essa missão era Susil Karaki, ex-presidente do Supremo Tribunal, conhecida por sua independência e luta contra a corrupção. Outro nome, Balin Shah, prefeito de Kandou, abriu mão da candidatura para apoiá-la. Quem quer que assuma, uma verdade permanece: os jovens do Nepal perderam o medo. Viram seu poder e também o preço a pagar. 19 mortos, centenas de feridos, colegas e amigos transformados em mártires. Essa lembrança vai impulsioná-los por anos. Em apenas uma semana, No contexto atual, as tensões em Nepal chegaram a um ponto crítico. Jovens enfrentam uma realidade devastadora de corrupção e desigualdade, e tudo isso culminou em manifestações explosivas. Enquanto um governo atolado em escândalos luta para manter o controle, a voz dos jovens ecoa nas ruas. Eles clamam por justiça e um futuro que lhes foi negado. Através de suas histórias, fica evidente que, embora todos tenham suas lutas, a vida é desigualmente mais fácil para aqueles que nasceram em berços de ouro, cercados por privilégios e conexões. Um exemplo notório é Sut Thapa, filho de um político influente. Um vídeo viral mostrou o jovem construindo uma árvore de Natal extravagante, feita inteiramente de caixas de marcas de luxo como Gucci e Louis Vuitton. Impressionante, não é? Contudo, isso levanta a questão: como um filho que supostamente vive com menos de $1000 por mês consegue se permitir tais excessos? Para a juventude, essa é a prova de que seus impostos estão sendo desviados para sustentar o estilo de vida de outros. Com cada novo escândalo que emerge, a fúria das manifestações se torna mais pessoal. Os jovens não fazem distinção de partidos, todos os políticos são alvos.
Eles expõem a hipocrisia de uma minoria privilegiada que vive como nobres enquanto a nação enfrenta sofrimento. Assim, em agosto de 2025, a ativação da juventude online alcançou seu ápice, com a cidade prestes a se transformar em um campo de batalha por seus direitos. Sentiam que precisavam recuperar seu país das garras de corruptos e seus filhos mimados. As manifestações estavam prestes a explodir, mas o governo decidiu agir. No dia 28 de agosto, um decreto inesperado do Ministério de Comunicação e Tecnologia informava que plataformas sociais teriam apenas 7 dias para se registrar nas autoridades nepalesas. A ordem não apenas exigia a abertura de escritórios locais e a contratação de funcionários, mas também impunha uma ameaça velada: se não cumprissem, enfrentariam um fechamento total. Os oficiais alegaram que era uma medida para garantir a responsabilidade online, mencionando preocupações legítimas sobre contas falsas e discurso de ódio. Mas, com o cenário político em chamas, muitos viam essa ação como uma tentativa de silenciar vozes críticas no momento em que a indignação jovem estava fervendo. O que acontece agora em Nepal? As ruas vão ressoar com as ecoadas vozes da resistência ou o governo conseguirá sufocar essa revolta? Após a queda da monarquia em 2008, um novo capítulo se abria para o Nepal. Na primeira reunião da nova Assembleia, a decisão foi clara: abolir uma monarquia que havia durado 240 anos. Contudo, essa nova era logo se tornaria uma decepção. Em apenas 15 anos, o país enfrentou a instabilidade de 14 governos. Um ciclo sem fim de promessas não cumpridas se estabeleceu, com primeiros ministros que passaram menos de 2 anos no poder, dedicando-se mais a encher os próprios bolsos do que a cuidar do povo. Enquanto isso, a geração Z, aqueles que agora lutam nas ruas, crescia em meio à pobreza. Os jovens do Nepal nunca conheceram um governo estável. Eles só evidenciam a dura realidade de um desemprego jovem que gira em torno de 20%. Para muitos sortudos que conseguem um emprego, os salários são irrisórios, mal suficientes para alimentar a família com 2 refeições diárias ou pagar por educação e cuidados médicos. Quase 1 em cada 5 nepaleses vive abaixo da linha da pobreza, batalhando com menos de $2 por dia. A situação é tão alarmante que mais de 15 milhões de pessoas não têm acesso confiável a alimentos nutritivos, e muitos enfrentam a crônica desnutrição. O retrato do país é sombrio: mais de 1/3 das crianças menores de 5 anos são afetadas por essa falta de nutrição adequada nos primeiros anos de vida. Um fato brutal ainda persiste: quase 80% das famílias nepalesas cozinham sobre fogueiras abertas, inalando fumaça tóxica que causa doenças respiratórias graves. E não para por aí, 1/4 dos lares não tem acesso à água potável, obrigando mulheres e crianças a buscar água em fontes poluídas. Diante de tamanha adversidade, muitos jovens não veem outra saída senão deixar suas famílias e pátria em busca de oportunidades no exterior. A realidade é clara: enquanto a juventude anseia por mudanças, o que os aguarda é uma dura luta pela sobrevivência. A pergunta que ecoa é: essa revolta nas ruas é apenas o resultado de anos de descaso, ou há algo mais profundo que alimenta essa chama da insatisfação? O cenário no Nepal se transforma em um verdadeiro caldeirão de tensão. As revelações sobre a corrupção das elites e a vida luxuosa de seus filhos têm ecoado nas ruas. A indignação da geração Z está prestes a explodir, e a gota d'água? O governo anunciou que, para todos os aplicativos de mídia social, havia um prazo de 7 dias para se registrarem. Caso contrário, seriam desligados. Imagine a cena: distritos em ebulição, jovens exigindo justiça. Por que um filho de um político pode se dar ao luxo de construir uma árvore de Natal de caixas de marca, enquanto a população luta para colocar comida na mesa? Este é o retrato cruel da desigualdade que a juventude nepalesa não pode mais ignorar. Com um pai que oficialmente ganha menos de $1.000 por mês, surge a pergunta: de onde vem o dinheiro para tanto luxo? As respostas estão sendo exigidas. À medida que as redes sociais se tornam o centro da revolta, a hashtag NepoKids acende um fogo nas conversas online, denunciando a hipocrisia de uma elite que se recusa a ver a dor do povo. A frustração passa de um clamor virtual a um grito nas ruas. Os jovens estão prontos para lutar por um futuro que lhes foi roubado. Não importa de qual partido os políticos sejam, a geração Z vai atrás de todos eles. O que antes era uma insatisfação latente agora se transforma em um movimento ordenado e impiedoso. A tensão aumenta,
E mesmo enquanto a juventude se mobiliza, o governo tenta controlar a narrativa. Com a memória das repressões violentas ainda fresca, o tempo está se esgotando. As pessoas enfrentam suas próprias verdades dolorosas e, ao mesmo tempo, um governo que parece mais focado em silenciar do que em responder. O que acontecerá quando os jovens finalmente tomarem as ruas? A luta por um futuro começa agora. Até onde vai a coragem de uma juventude que, sem líderes, derruba um governo e desafia séculos de poder? Em Katmandu, o medo estampado nos rostos daqueles que, pendurados em cordas sob um helicóptero do exército, tentavam fugir de uma multidão enfurecida, mostra o limite entre a sobrevivência e a humilhação. Mas para muitos ministros, essa fuga não foi possível. Nas ruas, foram arrastados, espancados e expostos ao escárnio público. A queda do governo foi completa em poucas horas. Pouco antes do colapso total, o Ministério das Comunicações anunciou o fim da proibição das redes sociais. Mas o estrago já estava feito. A juventude nepalesa havia provado o gosto amargo e sanguinolento da luta e não queria apenas recuperar o Facebook. O movimento, surpreendentemente, não tinha um único líder, era uma força espontânea e desorganizada, impossível de controlar. Isso dificultava a repressão, mas também criava o risco de que fosse tomado por interesses obscuros. Mesmo assim, uma coisa ficou clara, a geração Z do Nepal havia deixado sua marca. Eles sacudiram o país até suas raízes. A pergunta que pairava no ar agora era: o que vinha depois? No momento em que essa história era escrita, negociações avançavam entre o presidente, o chefe do exército e representantes da juventude para formar um governo provisório. O nome mais forte era Susil Karaki, ex-presidente do Supremo Tribunal, conhecida por sua independência e luta contra a corrupção. Ela havia aceitado, em princípio, liderar essa administração temporária. Balin Shah, prefeito de Kandou, que também era cotado, abriu mão da candidatura para apoiá-la. Seja quem for o próximo a assumir, uma certeza permanece: os jovens nepaleses perderam o medo. Viram seu próprio poder e também o preço que ele cobra: 19 mortos, centenas de feridos, colegas e amigos transformados em mártires. Essa memória arderá por décadas, alimentando a chama da resistência. O que a geração Z do Nepal conquistou em apenas uma semana entrou para a história. Derrubaram um primeiro-ministro, incendiaram o parlamento e forçaram o mundo a olhar para um país que há muito tempo pedia socorro. Mas essa revolução espontânea é apenas o começo. Até onde essa juventude está disposta a ir para reconquistar seu futuro? A resposta ainda está nas ruas de Katmandu, onde o fogo da revolta continua a queimar. O cenário no Nepal se tornava cada vez mais desesperador. A violência que deveria amedrontar a população pareceu apenas intensificar sua determinação. No final da tarde, a administração do distrito de Katmandu impôs um toque de recolher em áreas governamentais, mas isso não deteve a multidão. Mesmo com a proibição de manifestações, as pessoas mantiveram firme sua presença nas ruas e marchas se estenderam pela noite. Até onde vai a coragem de uma juventude sem líderes, que desmantela um governo e desafia séculos de dominação? Em Katmandu, os rostos amedrontados de líderes, pendurados sob um helicóptero do exército, expunham o limite entre sobrevivência e desespero. Horas depois, o ministro do interior, Ramesh Lak, demitiu-se, tentando assumir a responsabilidade pela situação. Mas os manifestantes estavam irados. Desconfiados da capacidade de investigação do governo, eles não tinham paciência para esperar por respostas. Nenhum dos envolvidos conseguiu dormir naquela noite. Com cada minuto que passava, milhares corriam para as ruas. Ao amanhecer, o Nepal já parecia um inferno. Revoltas brotaram em quase todos os cantos do país. Em Katmandu, as ruas estavam repletas, não apenas de estudantes, mas também de idosos. O que ocorreu a seguir não era uma simples manifestação, mas uma busca por vingança. O Estado e seus representantes estavam na linha de fogo. Multidões invadiram o parlamento, colocando-o em chamas. À tarde, a fumaça da Assembleia Legislativa era visível por toda a cidade. As pessoas atacaram as casas e escritórios de líderes políticos, independentemente de suas afiliações. A residência de Priti Subhaga, a ministra que assinou a proibição das redes sociais, foi incendiada. O lar do vice-primeiro-ministro Bishu Palu também foi alvo de ataques.
O próprio quartel-general do Congresso nepali foi consumido pelas chamas, e os manifestantes invadiram a casa do ex-primeiro-ministro Sher Bahadur. Para eles, não havia diferença entre ele e a elite governante. Sua esposa ocupava o cargo de ministra das Relações Exteriores, e juntos eram vistos como um casal corrupto. Vídeos depois mostraram os dois sendo atacados em sua casa, com Sher Bahadur sangrando enquanto se refugiavam em um campo, à espera de serem resgatados. Nem os burocratas escaparam de sua fúria, a residência do governador do Banco Central foi destruída. Se você fazia parte da elite governante, a multidão queria você fora. Fujam, gritaram, enquanto os ministros efetivamente o fizeram. Em um clipe viral, um helicóptero do exército sobrevoava uma casa onde alguns ministros e suas famílias estavam encurralados. Sem poder pousar na multidão, o helicóptero simplesmente lançou uma corda. O que pode ser mais devastador? A população busca justiça ou apenas vingança? Essa explosão de emoções e ações mostra os limites que a dor e a frustração podem atingir. É um clamor por mudança em um país que já atravessou tantas tempestades, mas que agora parece estar na beira de um novo colapso. Como será o futuro do Nepal após essa noite de caos? Depois da queda da monarquia em 2008, parecia que Nepal entraria em uma nova era de esperança. Na primeira reunião da Assembleia Constituinte, uma decisão histórica foi tomada: abolir uma monarquia que durou 240 anos. Mas essa virada dramática não trouxe a transformação sonhada. Em apenas 15 anos, o país viu passar 14 governos diferentes, uma sucessão caótica de líderes que mal ficaram 2 anos no poder. Promessas vazias se tornaram rotina, enquanto esses políticos se ocupavam mais em encher os próprios bolsos do que em cuidar do povo. Nesse cenário sombrio, cresceu a geração Z, os jovens que hoje arriscam tudo nas ruas. Eles nunca conheceram um governo estável, só a dura realidade de um desemprego juvenil que ronda 20%. Para os poucos que conseguem emprego, os salários são tão baixos que mal garantem 2 refeições diárias para suas famílias, muito menos educação, saúde ou um teto seguro. Quase 20% da população vive abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $2 por dia. São mais de 15 milhões de pessoas sem acesso confiável a alimentos nutritivos, e a desnutrição crônica atinge mais de 1/3 das crianças menores de 5 anos, deixando marcas permanentes. O cenário é ainda mais cruel. Quase 80% das famílias cozinham sobre fogueiras abertas, inalando uma fumaça tóxica que traz doenças respiratórias graves, uma das maiores causas de morte no país. Além disso, 1/4 dos lares não tem água potável, forçando mulheres e crianças a buscar água em fontes sujas e distantes. Com tanta diversidade, a única saída para muitos jovens é abandonar suas raízes e partir para o exterior em busca de trabalho. Dados recentes revelam que cerca de 2.000 jovens nepaleses deixam o país todos os dias, migrando para o Golfo, Malásia, Índia ou onde encontrarem um salário decente. Em praticamente todas as aldeias, quem fica são os idosos e as crianças, enquanto a força produtiva está longe, tentando sustentar suas famílias. Hoje, quase 10 a 15% da população total de Nepal, cerca de 4 milhões dos seus cidadãos mais jovens e capazes, vivem e trabalham fora, enviando remessas que mantêm a economia do país de pé. Mas a dureza dessa realidade não termina aí. Muitos desses trabalhadores enfrentam condições perigosas, atrasos nos pagamentos e moradias precárias. Só no Catar, estima-se que 1.600 nepaleses perderam a vida entre 2011 e 2020, construindo estádios e infraestrutura dos quais jamais se beneficiarão. E então, o que realmente motiva os jovens a se rebelar nas ruas? Seria apenas a proibição temporária das redes sociais? Ou essa explosão de revolta é apenas a ponta do iceberg de uma fúria acumulada por anos de corrupção, desigualdade e abandono? Quando a juventude vê seus pares desfrutando luxo ostentado nas redes, enquanto eles mal conseguem sobreviver, a faísca acende uma revolta impossível de conter. Mas o que vem a seguir pode mudar tudo. Será que Nepal está prestes a enfrentar uma transformação verdadeira ou a crise vai afundar o país ainda mais? Qual o limite da paciência de uma geração que só conhece promessas quebradas? O que se esconde por trás dos muros dos palácios e dos carros de luxo exibidos nas redes sociais? Essa história está longe de acabar.